apresentado hoje tem a palavra proferida pelo pastor missionário Edmilson Prata. Casado com a irmã Selma, eles têm dois filhos, o Brian, que atualmente está no Exército Brasileiro, no Batalhão de Selva, e a Samara, que cursa Engenharia Elétrica. Eles têm a vocação de trabalhar entre os povos indígenas. Como ele mesmo diz no vídeo, nós nos conhecemos ainda no Exército Brasileiro e ele tem sido uma bênção no que tem feito. Quando nos visitou aqui em São Fidélis, Edmilson me trouxe de presente uma obra de arte feita pelos índios Yanomami. Deus abençoe. Não apenas ouça essa mensagem, mas ore pelos povos indígenas não alcançados. Boa noite, queridos irmãos. Sou o pastor Edmilson, minha esposa Selma. Somos missionários entre os índios Yanomami no extremo norte do Brasil. Desde 2001 nós aceitamos esse desafio e já são quase 20 anos aqui na região. Nós somos membros da Igreja Batista Memorial em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu e Selma somos do Rio de Janeiro e a Igreja Batista Memorial é a igreja que tem nos enviado ao campo. Também somos membros da Missão Novas Tribos do Brasil, uma missão que trabalha especificamente com povos tribais de norte a sul do Brasil e também em alguns outros países. A missão ela trabalha em parceria com as igrejas evangélicas. Eu falo daqui da cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, onde fica baseado o trabalho entre os Yanomami, ok? E eu conheço o pastor Denis desde 1992, quando ele era oficial do Exército Brasileiro e eu recruta. E como se costuma dizer na caserna, né, o Denis me ralou. Eu fui ralado pelo Denis. Eu era mais moderno, então fui ralado por ele. Mas Denis é um grande amigo e hoje, na época, aliás, eu e ele pedimos a baixa para engajar de forma integral no Ministério do Senhor e hoje estamos aí engajados na obra do Senhor para a glória do nome do nosso Deus. Tem sido um privilégio servir ao Senhor todos esses anos e, amados irmãos, também é um prazer compartilhar com vocês nesta noite, nessa oportunidade. E a missão Novas Tribos do Brasil, essa agência missionária, ela dá ênfase ao trabalho com povos não alcançados, ou seja, etnias que nunca tiveram oportunidade de ouvir do Evangelho. E a base bíblica que eu queria usar nesta noite, que eu queria compartilhar com os irmãos, está em Atos 1:8, um texto muito conhecido nosso, mas que eu queria usar como base para falar do trabalho transcultural, trabalho com povos não alcançados. Missões, queridos irmãos, ela é uma doutrina da palavra de Deus. Se nós estudarmos, vamos encontrar esse tema, missões, essa doutrina, do início ao fim das Escrituras. Missões não é uma ideologia humana, nem um projeto meramente humano, mas um empreendimento divino. Deus é o grande empreendedor de missões. Missões nasceu no coração de Deus, por isso missões arde no coração de Deus. Deus, ele deseja missões, ele ordena missões, ele exige missões. Por meio de Jesus, Deus possibilita missões. Por meio do Espírito Santo, ele promove missões. O Espírito Santo que chama, é o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que coordena, é o Espírito Santo que convence. Então vejam como a Trindade está toda envolvida em missões. Porque Deus, ele tem um caráter puramente missionário. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e tenham conhecimento da verdade. Então, ao estudarmos a palavra de Deus, nós veremos que Deus, ele trabalha do início ao fim em prol de missões. Deus age em todo tempo na história com o propósito de resgatar o homem da condenação eterna,
com o propósito de ser conhecido entre todos os povos. Então, vamos ler Atos 1:8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Notem que o texto ele traz uma ordem. As palavras de Jesus aqui, Jesus depois de ressurreto, fez várias aparições aos seus discípulos, e aqui nessa última aparição ele deixa essas palavras e ele deixa uma ordem para ser cumprida. E a ordem está bem explícita aí, né? Todos nós conhecemos bem: ser-me-eis testemunhas, ou sereis minhas testemunhas. Essa era a ordem do Senhor Jesus Cristo. Cristo também, queridos, nesse texto, ele direciona essa ordem. Essa ordem foi dada para o povo que receberia o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então aqui está o direcionamento dessa ordem. A ordem é direcionada ao povo que receberia o Espírito Santo. E isso inclui eu e você. Se você é salvo, remido pelo sangue de Cristo, a palavra de Deus garante que você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus morando em você, se você é habitado pela presença do Espírito Santo, então esse direcionamento, esta ordem de que estamos falando também é para você. Em terceiro lugar, Jesus, ele também revela aonde essa ordem deveria ser cumprida. Ele diz: em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Na geografia da época, essa era a geografia da época. Se fôssemos trazer para o nosso dia, poderíamos dizer que Jerusalém seria a cidade, nossa cidade, a Judéia o estado, Samaria o outro país, e confins da terra, todos os povos da terra. E confins da terra, amados irmãos, não é um lugar mais distante de onde o missionário se encontra, mas é um lugar geográfico onde ainda o Evangelho não foi pregado. Isso sim, então, é os confins da terra. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que tem mais um aspecto nesse versículo, nessa ordem de Jesus, que talvez não seja tão compreendido por nós. Esse aspecto talvez ou não é compreendido pela igreja ou é ignorado pela igreja de Jesus Cristo. O texto também nos revela a maneira como esta ordem deveria ser cumprida. Notem bem, o texto diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Essas três palavras, tanto em, como em e até, dão a ideia de metas que devem ser alcançadas na mesma proporção. Isso significa simultaneidade. A maneira como a missão de Jesus deveria ser executada, esta ordem deveria ser executada, é o quê? Em todos os lugares, mas ao mesmo tempo. O Evangelho não era para ser primeiro pregado em Jerusalém, depois que terminasse Jerusalém, partisse para a Judéia, depois terminasse a Judéia, Samaria e então, consequentemente, os confins da terra. É interessante que Jesus deixou essa missão e esse desejo, essa ordem, muito bem clara aqui no versículo. Ele fez questão de deixar isso bem claro, porque ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a maneira como a ordem deveria ser cumprida, a maneira como os discípulos deveriam, a igreja de Cristo, o povo que receberia o Espírito Santo, deveria propagar o Evangelho era como? Em todos os lugares, ao mesmo tempo. Essa ideia da simultaneidade é muito pouco compreendida pela Igreja de Cristo. E entender Atos 1:8 na sua totalidade nos ajuda a definirmos o que é realmente uma igreja missionária.
Igreja missionária é a que faz o trabalho longe da mesma maneira com que faz o trabalho local. De que maneira estamos falando? Ela faz o trabalho longe da mesma maneira que faz o trabalho local, com a mesma visão, também com o mesmo senso de prioridade, com a mesma urgência, com a mesma oração, com os mesmos investimentos, com os mesmos esforços. A igreja que entende Atos 1:8 na sua totalidade, ela não faz distinção. Ela se envolve em todos esses empreendimentos com a mesma visão, com a mesma prioridade, com a mesma urgência, com os mesmos investimentos. Só quando a igreja agir dessa forma, então poderemos dizer que a grande comissão está sendo cumprida. Mas eu vou mostrar para vocês que a igreja primitiva não tinha entendido a ideia de simultaneidade. Se nós olharmos, todos os convertidos dos primeiros 7 capítulos de Atos eram judeus. Depois que o Espírito Santo então vem sobre a igreja, batiza os crentes no capítulo 2, né, eles então, a igreja experimenta um avivamento e eles então iniciam o empreendimento de pregar o evangelho, começam a propagar, pregar, de início 3.000 almas se convertem, depois esse número sobe para quase 5.000, mas se nós avaliarmos, somente judeus e somente em Jerusalém estava sendo pregado. No capítulo 7, então, nós temos o martírio de Estevão. E em seguida, no capítulo 8, no versículo 1, a igreja diz que a igreja é dispersa por consequência da morte de Estevão. Por consequência da morte de Estevão não está nesse versículo 1 do capítulo 8, mas nós vamos ver que mais lá na frente nós vamos ver um outro versículo que nos traz um pouco mais de luz, mostrando que a igreja foi dispersa por consequência da morte de Estevão. Então, olha só, capítulo 8, versículo 1 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Deus, queridos, Ele permitiu que a igreja fosse perseguida para que ela então saísse de Jerusalém. Olha, notem o que o texto está dizendo. Atos 8, versículo 1. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Deus, queridos, Ele muitas vezes, às vezes Deus permite passarmos por perseguições, tribulações para aprendermos a obedecê-lo. Deus, na sua soberania, às vezes permite essas coisas nas nossas vidas. E Deus permitiu a sua igreja passar por perseguições porque Ele ama a todos os perdidos e deseja que todos sejam salvos. Por isso, por esse zelo, Deus permitiu a sua igreja passar por perseguições. A partir então do versículo 4 desse mesmo capítulo, do capítulo 8, né, os dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Vejam aí, Atos 8, versículo 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Está vendo? Deus permitiu uma perseguição para que eles fossem dispersos, saíssem de Jerusalém, e o texto ainda diz que saíram pregando a palavra de Deus. Maravilha! Glórias a Deus! No capítulo 8, a partir do verso 5, nós encontramos o registro de conversões entre samaritanos. E logo em seguida, né, tem Filipe batizando o eunuco, o mordomo-mor da rainha dos etíopes, né? E esse etíope, ele levou as boas novas para a sua pátria, e o resultado foi o estabelecimento de uma igreja cristã que subsistiu por séculos ali. Agora, vejam no capítulo 10,
aqui tem algo muito interessante para nós também. No capítulo 10, Deus vai tratar com Pedro, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Deus está ali preparando Cornélio para ouvir o Evangelho e Deus quer usar Pedro para falar com Cornélio. Cornélio era um centurião, era um gentio, né? Era um centurião romano. E Pedro, antes de Deus enviar os servos de Cornélio para chamarem a Pedro, Deus trata o coração de Pedro. E Pedro tem aquela visão daquele lençol dos animais descendo do céu, e Deus diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: não, Senhor, de forma alguma eu comeria coisa impura. E olha o que Deus responde para ele, versículo 15: não chames de impuro ao que Deus purificou. Deus então aqui está tratando com o coração de Pedro. E no versículo 34, depois que aqueles homens chamam Pedro aceita ir à casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, Pedro faz a seguinte declaração. Versículo 34 do capítulo 8. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Queridos, que coisa tremenda. Deus então revelando aqui, Deus já tinha dado, o Senhor Jesus já tinha dado a ordem, Atos 1:8, todos os lugares ao mesmo tempo, mas eles não tinham entendido ainda, e Deus então tem que tratar especificamente com Pedro. Falar para Pedro: olha Pedro, eu não faço acepção de pessoas, eu quero que o Evangelho chegue a todas as nações. E mais tarde Pedro precisou dar relatório isso lá em Jerusalém, e graças a Deus, né, os irmãos entenderam, e olha o que eles disseram, palavra dos apóstolos: na verdade até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Joia, muito legal. Agora vamos para o capítulo 11, versículo 19. Olha o que diz o texto. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, então aqui o versículo já está dizendo, né, que a dispersão foi suscitada por causa da morte de Estevão. Diz o texto: passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Está vendo que coisa? Lá no capítulo 8, diz que eles foram dispersos pregando a palavra. Só que aqui no capítulo 11, o texto já nos dá mais luz, nos dá mais detalhes, dizendo que eles saíram sim pregando a palavra, mas somente aos judeus. Eles mostram que eles não haviam, que a igreja primitiva não havia entendido a ordem de Jesus na sua totalidade. A ordem de Jesus, queridos, era para transportar barreiras etnológicas, barreiras culturais. E eles não tinham entendido isso. Então, aprove a Deus usar então os leigos, né? Está aí no versículo seguinte, no versículo 20. Havia, porém, entre eles alguns síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, Deus usa esses leigos de Chipre e de Cirene para evangelizar os gregos na cidade de Antioquia. E muitos deles foram convertidos e ali nasce uma igreja. Paulo depois vai cuidar desta igreja, né? E é interessante notar que as primeiras pessoas a serem chamadas de cristãos foram exatamente esses irmãos gentios. Esses crentes desta igreja que estava surgindo em Antioquia. Então, mais à frente, no capítulo 13, Deus então inicia um movimento tremendo de propagação do Evangelho, quando ele comissiona
Paulo e Barnabé, e ali eles começam suas viagens missionárias, mostrando assim quanto Deus é zeloso, quanto Deus deseja que o evangelho dele fosse propagado entre todos os povos ao mesmo tempo. Queridos, a igreja, nesses versos, nós podemos entender que a igreja na época não tinha entendido a ordem de Jesus na sua totalidade. Mas Deus, como ele é cheio de compaixão pelas almas, ele interviu. E eu faço uma pergunta, será que a igreja hoje tem entendido essa ideia da simultaneidade em Atos 1:8, na ordem que Jesus deu de propagar o seu evangelho, as boas novas? As estatísticas que temos hoje mostram que parece que a igreja não tem entendido. E eu não tenho tempo aqui para citar as estatísticas e deixo esse desafio para você fazer isso, pesquisar as estatísticas missionárias, mas eu queria citar somente uma que diz assim: ainda hoje, apenas 9% de toda a força missionária mundial atua entre os povos não alcançados. Ou seja, 91% de toda a força missionária está atuando em lugares onde já existe algum tipo de testemunho do Evangelho. Esses números deveriam ser pelo menos meio a meio, né? Porque Deus não faz distinção. Simultaneidade teria que ser o avanço dos missionários em todos os lugares ao mesmo tempo. Então essa estatística deveria ser meio a meio. Mas infelizmente a maior parte, a grande parte dos missionários estão atuando em lugares onde existe testemunho do Evangelho. Será que Deus, assim como interviu em Atos, será que ele precisa intervir novamente para que a sua igreja entenda o desejo de Jesus Cristo, o desejo de que Deus ordenou que o seu evangelho fosse pregado em todos os lugares ao mesmo tempo? Queridos, isso é uma realidade e eu desafio você a começar então como Jesus nos ensinou, a começar a orar por missões, começar a clamar a Deus por obreiros para a sua seara e a chorar pelas almas. Eu convido a você, desafio o seu coração a se voltar para a necessidade dos campos missionários. Que Deus nos abençoe nessa visão e nos use para a sua glória. Um grande abraço, até a próxima.